Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 5, Jesus, o doador do descanso. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, te adorando, te louvando e abertos para receber a tua palavra. Estamos abertos para que o Espírito Santo nos ilumine, nos guie no estudo da Bíblia e que o Senhor responda os anseios do teu povo, responda as orações do teu povo. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Jesus, o doador do descanso. O verso áureo, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 9. Resta um repouso sabático para o povo de Deus. Queridos, que repouso é este que resta para o povo de Deus? Deus nos deu um dia de descanso, de repouso, semanalmente. Mas Hebreus capítulo 4, verso 9 diz: resta um repouso sabático para o povo de Deus. Deus tem algo mais além do sétimo dia da semana. Deus tem algo preparado para o seu povo. Os capítulos 1 e 2 de Hebreus enfatizam a entronização de Jesus como governante e libertador do povo de Deus. Os capítulos 3 e 4 de Hebreus apresentam-no como aquele que nos dará o descanso. Essa progressão faz sentido ao lembrarmos que a aliança davídica afirmava que Deus daria ao rei prometido e a seu povo descanso dos seus inimigos. Esse descanso está disponível para nós, visto que Jesus está sentado à direita de Deus. Hebreus descreve o descanso tanto como um descanso que pertence a Deus, quanto como um descanso sabático. Hebreus 4, 1 a 11. Deus tornou seu descanso disponível a Adão e Eva no Jardim do Éden. O primeiro sábado foi a experiência da perfeição com aquele que a tornou possível. Deus também promete um descanso sabático, pois a verdadeira observância do sábado incorpora a promessa divina de trazer de volta essa perfeição. Quando guardamos o sábado, recordamos que Deus fez provisão perfeita para nós quando criou o mundo e quando o redimiu na cruz. A verdadeira observância do sábado, entretanto, é mais do que um ato de lembrança. É sim um antegozo neste mundo imperfeito do futuro que Deus prometeu. Resta, pois, para o povo de Deus um descanso. Na parte de domingo, a terra como um lugar de descanso. Quando Deus prometeu tirar o seu povo do Egito, da escravidão egípcia, e conduzir o seu povo em direção à terra prometida, aquela terra que emanava leite e mel seria a terra do descanso, a terra como um lugar de descanso. Abra sua Bíblia e vamos ler então em Gênesis capítulo 15 e os versos 13 a 21. Gênesis capítulo 15 e os versos 13 a 21. Aqui está a promessa de Deus para Abraão. Aqui nós lemos: então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda, com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice, serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por meio daquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo: à tua semente tenho dado esta terra, desde o rio Egito até ao grande rio Eufrates. Deus prometeu para Abraão e a sua descendência esta grande terra, que vinha lá desde o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, até aqui embaixo no rio Nilo, no Egito.
Toda esta área pertencia aos descendentes de Abraão. E queridos, saibam que esta será a área ocupada também pela Nova Jerusalém. Quando a Nova Jerusalém descer do céu, o Monte das Oliveiras vai se abrir e vai se tornar um grande vale, uma grande planície. Tão grande que vem desde o rio Eufrates, na Mesopotâmia, até o rio Nilo, no Egito. E toda esta área será coberta pela capital da nova terra, a Nova Jerusalém. Ali estará o trono de Deus. Quando Deus libertou Israel da escravidão no Egito, seu propósito era levar a nação para a terra de Canaã, onde poderiam descansar. A terra de Canaã era a herança que o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão por ter obedecido à voz de Deus, deixado o seu país. O propósito divino ao dar a terra a Israel não era simplesmente que o povo a possuísse. Deus queria trazer os filhos de Israel para si mesmo, para perto de si mesmo, ao colocá-los naquela terra prometida, que seria uma terra de descanso. Deus queria que eles dedicassem tempo para estarem em relacionamento com Deus. Deus desejava que vivessem em uma terra onde pudessem ter um relacionamento íntimo com Ele, sem nenhum obstáculo, e fossem testemunhas para o mundo do verdadeiro Deus e do que Ele oferecia ao seu povo. Como o sábado lá na criação, a terra de Canaã tornava possível um relacionamento íntimo com o Redentor e permitia que desfrutassem da sua bondade. Aqui em Deuteronômio capítulo 12, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 12, dos versos 1 até o verso 14. Deuteronômio capítulo 12 e os versos 1 até o verso 14. Aqui nós lemos: Estes, pois, são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que vos deu o Senhor Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuireis serviram os seus deuses sobre as altas montanhas e sobre os outeiros e debaixo de toda árvore verde. E derribareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e abatereis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Vocês percebem que Deus, ao colocar o seu povo na terra prometida, não queriam que eles somente a possuíssem, mas que destruíssem todo o resquício, todo o remanescente da idolatria daquele povo que ali vivia antes, queridos. O Senhor disse aos israelitas que eles entrariam no descanso não apenas quando entrassem na terra, mas quando também tivessem purificado aquela terra da idolatria pagã. Depois disso, o Senhor mostraria a eles, os escolhidos, um lugar onde habitaria entre eles. Êxodo capítulo 20, queridos. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20 e os versos 8 a 11. Aqui nós temos o sábado. O mandamento do sábado está no meio dos 10 mandamentos. O mandamento do sábado pertence aos 10 mandamentos. É impossível você anular um mandamento sem anular os outros. Ou nós aceitamos os 10 mandamentos da lei de Deus, escritos pelo dedo de Deus, ou nós os rejeitamos todos. Não tem como você escolher: esse mandamento eu aceito, este aqui eu não aceito. Queridos, quem transgride um, torna-se culpado de todos, diz lá em Tiago capítulo 2. Portanto, aqui nós temos os 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, e bem no centro está o mandamento do sábado, capítulo 20 e o verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Por que Deus pediu isso? Porque Ele, o próprio Deus, deu o exemplo descansando no 7º dia, lá na semana da criação. Ele deu o exemplo. Não estando cansado, Deus descansou, santificou e abençoou o 7º dia, mostrando que este é o dia de Deus para a humanidade. Verso 11, Êxodo capítulo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou.
Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Queridos, aqui nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, Deus colocou o sábado como um memorial da criação. Guardar o sábado, porque Deus escolheu este dia para ser guardado desde a semana da criação, conforme diz em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Agora, quando você lê os 10 mandamentos, aqui em Deuteronômio capítulo 5, abra sua Bíblia, em Deuteronômio capítulo 5, aqui você vai encontrar os 10 mandamentos novamente. Nesses 10 mandamentos relatados em Deuteronômio capítulo 5, a ênfase que Deus colocou sobre o sábado já não era a criação, porque o sábado tem 2 sentidos. Nos lembra que Deus é o Criador dos céus e da terra, conforme diz Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, e conforme diz aqui em Deuteronômio capítulo 5, verso 14 em diante, mostra que o sábado também é uma lembrança e é um memorial de que Deus é o libertador. Deus libertou seu povo da escravidão egípcia e colocou o sábado como um memorial da libertação. Em outras palavras, o sábado é um memorial, é um sinal da libertação, da redenção. Assim como Deus redimiu Israel da escravidão egípcia, Deus nos redime também. O sábado nos lembra Deus como Criador e Deus como Redentor. Veja aqui agora em Deuteronômio capítulo 5, verso 12 em diante. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora o verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Vejam aqui Deus colocando o sábado como um sinal da redenção, de libertação. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Portanto, temos, queridos, no sábado, o santo dia do Senhor, o sinal de que Deus é o Criador e o sinal de que Deus é o Redentor. Deus conectou o sábado da criação com a libertação do Egito. O Senhor instruiu Israel a observar o sábado como memorial da criação e da redenção. A criação e a redenção estão ambas consagradas no mandamento do sábado. Quem despreza o sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, está desprezando Deus como Criador e também como Redentor. Assim como não nos criamos, também não podemos nos redimir a nós mesmos. É uma obra que só Deus pode fazer, e no descanso reconhecemos nossa dependência de Deus. Ao guardarmos o sábado, estamos reconhecendo nossa dependência de Deus, não para a existência, mas também para a salvação. A guarda do sábado é uma expressão poderosa de salvação somente pela fé na graça amorosa de Deus. Queridos, lembre-se, quando você estiver respeitando e obedecendo o 4º mandamento da lei de Deus e descansando no dia de sábado, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol de sábado, estas 24 horas sagradas do sábado, quando você estiver obedecendo a Deus e descansando neste santo dia, você está dizendo para o mundo todo que Deus é o Criador e que Deus é o Redentor, porque o sábado tem este duplo sentido: criação e redenção. São obras de Deus. Embora Satanás tente colocar na mente das pessoas que guardar o sábado é desprezar a salvação pela graça em Jesus Cristo, mas a Bíblia mostra que é exatamente o contrário. Guardar o sábado é um sinal de que eu reconheço a Deus como Criador, reconheço a Jesus Cristo como o meu Redentor. A salvação é unicamente em Jesus Cristo, que nos salvou dos nossos pecados. Jesus é Salvador e é Criador. Nós nos regozijamos em Cristo Criador, em Cristo Redentor. Aleluia! Na parte de segunda-feira, por causa da incredulidade. Por causa da incredulidade,
aquela multidão que saiu do Egito, todos os que tinham 20 anos para cima quando saíram do Egito, eles não entraram na terra prometida por causa da incredulidade. Deus pretendia colocá-los na terra que manava leite e mel, mas eles chegaram na fronteira e não entraram porque foram incrédulos. Eles desconfiaram de Deus. Por isso vamos ler agora Hebreus capítulo 3, versos 12 até o verso 19. Hebreus capítulo 3 e os versos 12 até o verso 19. Aqui nós lemos: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Por que Paulo está falando isso? Porque Israel, em sua incredulidade, demonstrou ter um coração mau e infiel e se apartou do Deus vivo. Por isso não entraram no descanso, por isso não entraram na terra prometida. Verso 13: Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Temos que nos exortar uns aos outros todos os dias. Temos que alertar o nosso irmão que está andando no caminho do pecado. Quando você vê o seu irmão pecando, se apartando de Deus, você não sai correndo para contar para os outros. Não, você vai até ele. Vai até ele e ora com ele. Repreende-o, alerta-o, dá advertência. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que ninguém de vós se endureça pelo engano do pecado. Verso 14: Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. É até o fim, não é começar animado a carreira cristã, é continuar animado até o fim. Mesmo que você inicie a carreira cristã caindo e se levantando, não importa. O que importa é que você tem que permanecer até o fim, não desistir, diz aqui. Se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, até Jesus voltar. Verso 15: Enquanto se diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Não todos, porque os de 20 anos para baixo, que saíram do Egito, eles entraram na terra prometida. E dos 20 anos para cima, somente Josué e Calebe. Agora diz o verso 17: Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Em seu relacionamento com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, em nosso relacionamento com Deus, o que se leva em conta é a obediência. Somos salvos pela fé? É óbvio. Todos nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. É pela graça do nosso Senhor. Mas, como é que nós vamos continuar salvos? Mantendo um relacionamento diário com Deus, vivendo em obediência a Deus. De que adianta se Jesus nos salvar dos nossos pecados e nós continuarmos no pecado? Continuarmos transgredindo os 10 mandamentos? Porque em 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Jesus não tem a intenção de perdoar os pecados para que continuemos vivendo no pecado. Não, queridos. Jesus nos dá o perdão dos nossos pecados e nos dá também o Espírito Santo, que nos torna fortes. O Espírito Santo nos capacita para vivermos fora do pecado, a termos domínio sobre o pecado, para que Satanás não tenha domínio sobre você. É a vitória sobre o pecado, não é a submissão ao pecado. Por isso, queridos, nós precisamos deixar de pecar. Pecados voluntários, pecados conscientes, pecados acariciados precisam ser rompidos, abandonados. Aqui diz o capítulo 3 que nós estamos lendo de Hebreus e o verso 17. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes?
Como é que é a comunidade cristã hoje? Ela é composta de filhos e filhas obedientes? Ou a comunidade cristã hoje é composta de filhos e filhas que dizem que não precisa obedecer a Deus? Existe esta teoria de Satanás de que a lei de Deus foi abolida e que nós somos salvos pela graça, pela fé em Cristo e não precisamos obedecer os mandamentos de Deus. Isto é ensinamento de Satanás, porque Deus exige obediência. Os desobedientes caíram no deserto, lá na travessia do deserto, e os desobedientes não irão para o céu. Diz aqui o capítulo 3 de Hebreus, verso 19. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade, por causa da sua desobediência. Queridos, o triste fato é que alguns que foram libertos do Egito não puderam entrar no descanso prometido, a terra prometida. Quando Israel chegou a Cades Barneia, na fronteira da terra prometida, ele não teve a fé que precisava. Os capítulos 13 e 14 de Números explicam que os espias israelitas falaram mal da terra que haviam espiado. Afirmaram que a terra era boa, mas avisaram que os habitantes eram fortes, as cidades fortificadas e que não poderiam conquistar a terra. Josué e Calebe entenderam que a terra era habitada por gente forte, cidades muradas, mas Josué e Calebe disseram que era possível sim conquistar a terra. Josué disse: se o Senhor se agradar de nós, ele nos colocará nesta terra. Se o Senhor se agradar de nós. Queridos, se o Senhor se agradar de você e de mim, ele vai nos colocar na terra prometida. Ele vai nos arrebatar. Aquele povo de Israel que viu Deus destruir o Egito por meio de pragas. Aquele povo que viu Deus aniquilar o exército do faraó no Mar Vermelho. Aquele povo que viu cair pão do céu, o maná, diariamente. Aquele povo que viu a água saindo da rocha e também viu Deus manifestando a sua contínua presença através de uma coluna de nuvem durante o dia e através de uma coluna de fogo à noite. Este povo que presenciou tão grandes milagres ficou do lado de fora da terra prometida. Por quê? Foram incrédulos. É uma trágica ironia que a geração que havia visto tais e tão grandes demonstrações poderosas do poder divino tenha se tornado símbolo da falta de fé. Hebreus capítulo 4, verso 2, explica que a promessa que Israel recebeu não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Se você ouve, mas você não tem fé, nenhum proveito existe a palavra de Deus para você. Israel peregrinou até a fronteira da terra prometida como um povo. Quando confrontado com relatos contraditórios, se identificou com os incrédulos. O povo de Israel não ficou com Josué e Calebe. O povo de Israel, a multidão, ficou com os 10 espias incrédulos. Os 10 espias usados por Satanás para desanimar, para colocar dúvida na mente do povo. O povo ficou com estes 10 espias negativos, pessimistas. A fé, ou melhor, a falta da fé, é contagiosa. Por isso Hebreus admoesta seus leitores, dizendo: animem-se uns aos outros. Hebreus capítulo 3, verso 13. Nós temos que nos animar. Quando eu gravo a lição e transmito para vocês a mensagem através deste vídeo, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando animar você, incentivá-lo, fortalecê-lo. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Hebreus 10, 24. E que ninguém fique afastado da graça de Deus. Hebreus 12, 15. Continuando esta viagem em direção à terra prometida que nos aguarda. Hoje a terra prometida nos aguarda. É um novo céu e uma nova terra. Nós deveremos permanecer firmes, animando-nos uns aos outros. Temos a responsabilidade de ajudar aqueles que caem no caminho, ajudando-os a se levantarem e continuarem nesta jornada rumo a Canaã celestial. Que Deus te use, meu querido irmão, para levantar os que estão caindo na beira do caminho, para que cheguemos à terra prometida, entremos no descanso prometido por Deus. Aleluia!
na parte de terça-feira, hoje, se ouvirem a sua voz. Hoje. O que conta, querido irmão, querida irmã, não é o ontem, não é o amanhã. A nossa salvação depende do hoje. É a forma como eu me relaciono com Deus hoje. É a confissão dos meus pecados hoje. É a aceitação de Jesus Cristo como meu Salvador hoje. Cada dia eu tenho que aceitar a Jesus como meu Salvador. Cada dia eu tenho que renovar os meus votos de fidelidade. É o hoje que conta. Por isso, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Abram a Bíblia em Hebreus capítulo 4, vamos ver então os versos 6 até o verso 11. Hebreus capítulo 4 e os versos 6 até o verso 11. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Queridos, hoje Deus tem um chamado para você. Embora a geração do deserto não tenha entrado no descanso por sua falta de fé, isso não impediu Deus de trabalhar em favor do seu povo. Ele permanece fiel. Paulo repetiu várias vezes que a promessa divina permanece. Hebreus capítulo 4, versos 3 e 4, demonstra que o descanso está disponível desde a criação. Deus, ainda hoje, continua nos convidando para entrarmos no seu descanso. Quando a Bíblia fala hoje, é um conceito repleto de significado. Hoje também foi o momento de decidir ser fiel ao Senhor. Essa decisão não pode ser adiada. Você e eu só temos o dia de hoje. Amanhã não sabemos o que acontecerá conosco. O ontem já passou, não importa. Mas hoje é o dia da salvação. Da mesma forma, hoje é para nós um momento de decisão, de oportunidade, mas também de perigo, como sempre foi para o povo de Deus. O apelo feito hoje por Deus para você e para mim nos convida a reconhecer que Deus é fiel e nos dará todas as razões para aceitar o seu convite imediatamente, hoje, sem tardar. Que decisões espirituais você deve tomar hoje? Que pecados precisam ser confessados hoje? Que maus hábitos precisam ser rompidos hoje? Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de receber o perdão. Hoje é o dia de você buscar a certeza da salvação em Jesus Cristo. Que Deus te dê esta certeza, este regozijo de que estamos salvos em Jesus Cristo. E que Ele vive para interceder por nós. E que Ele vive, por isso Ele vai voltar nos buscar. Aleluia! Na parte de quarta-feira, entrando em seu descanso. Queridos, daquela multidão do povo de Israel que atravessou o deserto, nós imaginamos que todos eles guardavam o sábado, o sétimo dia da semana. Mas Deus disse que eles não entraram no seu descanso. Isto significa que quando Deus fala do descanso, não está falando só do sétimo dia da semana, do sábado. Porque aquele povo que atravessou o deserto, eles colhiam maná 6 dias durante a semana, e no sétimo dia eles não tinham maná para ser colhido, e eles descansavam o sétimo dia da semana, exatamente como está em Êxodo capítulo 16 e também em Êxodo capítulo 20. Mas queridos, como é que Deus fala que este povo não entrou no seu descanso? Isto mostra que quando Deus fala entrar no descanso, não significa somente guardar o sábado, o sétimo dia da semana. Existe algo mais nesta palavra descanso. Vamos ler então
Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, verso 11. Hebreus capítulo 3, verso 11. Assim, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Ou seja, eles estavam guardando o sábado durante a travessia do deserto, mas Deus disse, eles não vão entrar no meu repouso. Queridos, é possível que muitos que estejam guardando o sábado hoje não entrem no repouso de Deus quando Jesus Cristo voltar, que não recebam o presente de Deus, que é a nova terra, a nova Jerusalém. Por isso, queridos, o descanso do qual Deus fala envolve muito mais do que simplesmente descansar no sétimo dia da semana. Lemos aqui também em Hebreus capítulo 4, verso 1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fica para trás. Agora o verso 3. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. E agora também o verso 5. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. E agora o verso 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Vocês estão percebendo que Paulo está falando do povo que não entrou na terra que manava leite e mel. Embora durante a travessia do deserto eles estivessem guardando o sábado, o sétimo dia, o dia de descanso, mas não obtiveram o outro descanso, não entraram no outro descanso que Deus está preparando para aqueles que o amam. É possível, meu querido irmão, que muitos dos que estão guardando o sábado hoje não entrem no outro repouso, porque não é só guardar o sábado, meu querido irmão, é muito mais do que isso. Deus não nos convida simplesmente para descansar no sétimo dia. Somos convidados para entrar em seu descanso. Na Bíblia, descanso pode denotar paz na terra de Canaã, ou o templo em que a Arca da Aliança descansava, ou o sábado em que Deus e os israelitas descansam de seu trabalho. Porém, nos versos acima que nós lemos, Deus nos convida para entrar no seu descanso. Nós já estamos guardando o sábado. E ao mesmo tempo Deus ainda está nos convidando para entrarmos no descanso dele. Então tem algo mais. Hebreus capítulo 4, versos 9 a 11. Hebreus capítulo 4, versos 9 a 11. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que repouso é esse do qual Deus está falando, Paulo está falando aqui? O descanso final que Deus nos promete é o descanso milenial. É o sábado de 1000 anos. Queridos, quando a Bíblia fala do sábado dos 1000 anos, de Apocalipse 20, o sétimo milênio, está falando da terra prometida, está falando da Canaã celestial, está falando do novo céu e da nova terra. Muitos que estão guardando o sábado hoje, mas são incrédulos. Eles continuam com outros pecados acariciados, pecados que não foram confessados, não foram abandonados. E embora estejam guardando o sétimo dia hoje, eles não entrarão naquele descanso futuro, que é a nova terra, é o novo céu, é o descanso milenial, é o arrebatamento da igreja de Deus ao céu. Queridos, o descanso final que Deus promete é o descanso milenial e é o novo mundo que criará para nós depois que o grande conflito com o pecado terminar. Jesus Cristo vai colocar um ponto final na história de Satanás, na história do pecado. Arrebatará a sua igreja para o céu e vamos passar o sétimo milênio todo no céu, Apocalipse 20. Reinarão com Cristo durante os 1000 anos. É assim que diz aqui em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20, vamos ler então o verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
Este é o repouso que Deus está prometendo. É o repouso futuro de uma obra completa. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu. Ele volta agora a nos buscar e nos leva e nos introduz na terra da promessa, na terra prometida. Quando Paulo fala aqui em Hebreus do descanso futuro, ele está falando da cidade do Deus vivo, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Hebreus capítulo 11, verso 10. Aqui nós lemos Hebreus capítulo 11, verso 10. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Quando Paulo fala do descanso, que Deus está nos convidando para entrar no descanso dele, está falando da pátria celestial. Hebreus capítulo 11, versos 14 a 16. Hebreus capítulo 11, versos 14 a 16. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, ou seja, uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Paulo está falando da nova terra, do novo céu, dos 1000 anos que vamos passar com Jesus Cristo lá no céu. Esse descanso que Deus está convidando você e a mim para entrarmos nele, é o descanso da restauração do domínio, da glória e honra que Deus originalmente concedeu aos seres humanos lá na criação. É o seu descanso. Não é simplesmente uma terra perfeita em que teremos paz, mas um novo céu e uma nova terra onde estará o trono de Deus. Ali teremos o nosso almejado descanso sabático com o nosso querido Salvador. Guardando o sábado hoje, abraçando diariamente a Jesus Cristo como nosso Salvador, depositando nossa fé unicamente em Cristo para nossa salvação, mas ao mesmo tempo sendo obedientes a Jesus Cristo, guardando os seus mandamentos e guardando o santo sábado. Nós temos então no sábado um antegozo daquele descanso futuro, milenial, com Jesus Cristo no céu. Na parte de quinta-feira, uma antecipação da nova criação. Quando você lê Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, que nós já lemos, é o 4º mandamento da lei de Deus que fala: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando você lê também os mandamentos de Deus em Deuteronômio capítulo 5, versos 12 a 15, que fala também: guarda o dia de sábado para o santificar. Nós precisamos entender que existe ainda um outro repouso para o povo de Deus. Por isso Paulo diz aqui em Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4 e os versos 8 até o verso 11. Hebreus capítulo 4 e os versos 8 até 11. Vamos ler. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Que outro dia? Queridos, para Deus um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O 7º dia da semana, o Santo Sábado, é um símbolo também, uma profecia de um sábado de 1000 anos. O dia de 1000 anos, o 7º milênio de Apocalipse 20. Este é o repouso do qual Paulo fala que resta para o povo de Deus um repouso. Portanto, resta, diz o verso 9, Hebreus 4, 9, portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Nós guardamos os mandamentos de Deus pela graça de Jesus Cristo. Nós guardamos com alegria o Santo Sábado. Mas Deus ainda tem um repouso para o seu povo. Que repouso? A segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, que vai nos introduzir na terra prometida, a terra dos nossos sonhos que mana leite e mel. É o céu, é a nova Jerusalém. Queridos, este é o repouso milenial do qual Paulo está falando aqui. O 7º milênio no céu é o descanso que ainda nos resta. Êxodo e Deuteronômio nos convidam a olhar para o passado e descansar no sábado para celebrar as obras da criação e da redenção.
O sábado representa o que aconteceu no passado, que é a criação, Deus como Criador e Deus como libertador, quando libertou o seu povo do Egito. Portanto, queridos, olhando para o passado, o sábado tem esses dois significados, o da criação e o da redenção. Mas Paulo aqui em Hebreus capítulo 4, versos 9 a 11, está falando que o sábado também tem um significado futuro. O sentido futuro é uma profecia. A observância semanal do sábado é uma lembrança para você e para mim de que Deus tem um plano futuro de nos introduzir na terra prometida. O sábado semanal nos lembra do sábado milenial. Todos os que abraçam a Jesus Cristo como Salvador pessoal, crendo que Ele é o Salvador, o Cordeiro de Deus, que tira o nosso pecado. Todos aqueles que continuam em íntimo relacionamento com Jesus Cristo, diariamente confessando seus pecados. E todos aqueles que com alegria guardam os mandamentos de Deus e descansam no 7º dia da semana. Eles estão dizendo que estão se preparando para este grande dia, para este grande dia de 1000 anos, para este descanso milenial, para este sábado milenial, que vai começar com a segunda vinda de Jesus e o arrebatamento da sua igreja, e vamos viver com Jesus Cristo estes 1000 anos no céu. Reinaremos com Jesus Cristo 1000 anos no céu, Apocalipse 20 e o verso 6. Queridos, esta é a bendita promessa, esta é a bendita esperança. Resta, pois, para o povo de Deus ainda um descanso, o descanso milenial, o descanso da obra completa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquele que começou a obra vai terminar a obra. A primeira vinda de Cristo deu início à obra da nossa salvação, e agora a segunda vinda de Jesus vai completar, porque nós seremos glorificados e seremos arrebatados para estarmos com Jesus Cristo na terra que mana leite e mel, na nova Jerusalém, neste novo céu, nesta nova terra, para todos sempre. Esta é a nossa esperança. É isto que nos dá fôlego e ânimo para continuarmos firmes e fiéis aqui nesta terra, até Jesus voltar. Eu deixo com você, meu querido irmão, esta certeza da salvação em Jesus Cristo e certeza de que estamos nos preparando para entrar neste repouso de Deus, o repouso milenial, que será inaugurado na segunda vinda de Jesus. Aleluia, aleluia. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.